Vamos aprender a fazer essa linda folha no macramê. É muito simples. Sabe esses fios que vocês não terminam algum trabalho ou vai descartar? Pois bem, eu usei nessa folha, né? Eu ia jogar fora essas linhas. E aí eu acabei utilizando, né? Tudo mais ou menos do mesmo tamanho. E eu usei mais ou menos umas 12 linhas do barbante de 24 fios, na medida de 17 centímetros mais ou menos, para fazer esse trabalho. Lembrando que o fio do meio, né, que vai dar o caule, digamos assim, a nossa folha é um pouquinho maior. Então, você corta aí, de repente, um fio maior. E aí, a gente vai fazer com essas linhas aí que sobraram de algum trabalho que eu não terminei, né? Vamos lá, a gente vai precisar de um molde de coração. Esse eu já tenho, mas se você quiser fazer na folha de sulfite não tem problema. Você pode desenhar na folha de sulfite um formato de coração e cortar, né, em formato de coração. Tesoura, rascadora de pet, aquela que vai que pra gente fazer o desfiamento das linhas, e um pano, mas se você não tiver o pano não tem problema, pode usar também a folha de sulfite. Lembrando que eu vou usar esse fio um pouquinho maior, que é no meio, né? Pra gente fazer os nós, tá? Eu tinha um bolo aí de fios, vocês podem ver, né? Então, basicamente, nós vamos precisar de mais ou menos 12 fios. Isso dá uma conta de madeira, eu vou usar também. Conta de madeira, não tem problema se você não tiver, tá bom? Eu vou usar, é opcional, né? Bom, nós vamos precisar também de colocar essa conta. Eu vou ensinar aqui passo a passo. Porque, assim, tem pessoas que não sabem, né, fazer ainda, o macramê não tem experiência. Então, se você tiver essa experiência, você já pula essa parte. Eu vou ensinar aqui como colocar a conta de madeira. Essa conta você acha na Shopee, você acha em lojas de aviamentos. É muito fácil, é só colocar nas pontas um durex ou uma fita crepe. E aí você vai girando, girando, girando e coloca a conta lá até o final. Gente, uma conta de madeira, ela faz toda a diferença no trabalho. Então, eu acho importante você investir, de repente, para dar um toque especial no seu trabalho, tá bom? Eu cortei as pontas porque ia sobrar, né? O fio já era grande, então eu acabei cortando aí a pontinha. E agora eu vou montar a folha, tá bom? Então, eu peguei uma linha aí. Essa linha tem mais ou menos 17 centímetros e eu vou simplesmente dar um nó. É muito simples, gente. É um nó simples, é um nó normal, um nó de amarrar, sabe? Um nó que a gente chama aquele nó básico. Lembrando que você tem que fazer todos os nós do mesmo tamanho, quer dizer assim, do mesmo lado. Se você de repente virar um nó pro lado esquerdo, aí todas as linhas que você for fazer, você vira o nó pro lado esquerdo. Se você costuma fazer um nó virado pro lado direito, você faz todos os nós pro lado direito. E assim vai. Eu vou colocar mais ou menos umas 12 linhas aqui, para vocês verem mais ou menos como vai ficar depois o nosso trabalho. Eu vou adiantar um pouquinho o vídeo, mas vocês acompanham aqui todo esse processo, ó. É muito simples, é só fazer um nó pro mesmo lado de todas as linhas, aí você vai fazendo todos os nós aí o mesmo lado, tá certo? Então, é isso. Não se preocupem com o tamanho das linhas, porque depois a gente já para e vai ficar no formato de coração. Olha lá. Vou adiantar um pouquinho o vídeo aqui, tá bom? Acompanha comigo. Depois de ter colocado as 12 linhas, ficou assim, e a gente vai começar agora a fazer o desfiamento dessas linhas. Lembrando que cada fio desse daí tem 24 fiozinhos dentro. Então, é por isso que a gente vai desfiar esses fios, para que todos eles descolem, né? Sai ali de dentro desses fios aí, esses 24 fios, e a gente consiga fazer um trabalho de desfiado. Então, eu peguei a rasqueadeira mesmo de pet. Se você não tiver, pode usar pente, tá? Não precisa comprar só para isso. E aí, para facilitar o nosso trabalho, eu vou aparar essas pontas, né? Para facilitar de eu fazer todo esse desfiamento. Aí, eu peguei a tesoura, passei, ó, por cima mesmo.
deixa ainda uma margem de segurança, aí você pode cortar, dependendo do tamanho do seu molde, tá? Então, como o meu molde é menor, aí eu cortei, eu apareço as pontas aí, ó. Tô vendo lá a medida, ainda deixei um pouquinho de segurança, tá vendo? E aí eu vou cortar também do outro lado. Lembrando que isso daí depende do tamanho do seu molde, tá bom? O meu era pequeno, eu tinha muitas linhas aí passando e foi importante eu aparar, tá bom? Então, essas linhas, essas pontinhas aí eu não vou usar e essa pontinha eu vou descartar mesmo, né? Aí, simplesmente, eu continuo rasqueando aí, fazendo o desfiamento dessas linhas aí. Vocês vão ver, quando vocês estiverem fazendo, isso facilita muito quando a gente apara, tá? E aí, vamos que vamos. A gente vai desfiar tudo aí, né? Agora, um pouquinho de paciência. Quem não tem experiência com isso, no início é um pouquinho chato mesmo, né? Aí, depois você vai pegando gosto, você vai... vendo que os fios vão ficando desfiados, aí vai ficando bonito, aí você vai querendo fazer. Mas a primeira vez mesmo, é um pouquinho de paciência para desfiar, tá bom? Eu vou adiantar um pouquinho aqui e você acompanha comigo aí todo o processo. Bom, basicamente assim que ficou, depois de eu ter desfiado tudo, né, com bastante paciência, aí eu desfiei tudo certinho. Não se preocupem, a gente vai ajustar essas pontas aí que estão tortas, que estão, né, naturalmente, depois que desfia os fios, eles ficam com medidas diferentes mesmo, né, por conta do enrolado que ele tava dentro do fio. Então, a gente vai arrumar sim, tá bom? Arrumei a conta aqui também. Tudo certinho. Aí depois de organizar tudo certinho, a gente vai fazer simplesmente agora, a gente vai fazer a parte da base, né, dessa folha. Então, nós vamos pegar aquele tecido lá que estava separado, o nosso molde, e aí a gente vai fazer a parte da base da folha, tá bom? Então, se você não tiver tecido, não tem problema, pode pegar uma folha sulfite também, tá bom? Para você fazer a sua base, tá? Ou se você também não quiser utilizar, não tem problema também. É que isso deixa a folha, gente, mais íntegra, mantém a folha mais durinha, tá bom? Mas aí fica ao seu critério. Eu vou pegar o meu molde de coração, esse molde, lembrando que eu comprei na Shopee, né? E vou passar a canetinha, né? Desenhar ali para ficar bem bonitinho o meu molde ali, ó. E aí eu vou simplesmente depois aparar, vou cortar o formato aí do coração, né? Também pode ser qualquer tipo de pano, tá? Não precisa ser necessariamente um pano bom, ou uma sobra de pano que você tiver, um pano que seja um pouquinho mais grossinho, mas você também não quer utilizar, não precisa utilizar. Agora a gente vai colar essa base aí do pano na nossa folha, né? Então eu ajusto certinho, vou lá, penteio, arrumo. Aí, depois de bastante cuidado, eu vou passar cola no pano, no nosso tecido lá cortado. Vou passar cola de silicone, né? E vou colar depois aí o pano nessa folha, tá? Então, acompanha aí para você ver esse processo. Tô passando aí bastante cola para ficar com bastante estrutura aí na folha, tá? Então, eu tô passando bastante cola. Se você não tiver cola de silicone, pode ser aquela cola escolar também, tá? Aquela cola branca de papel também funciona. Normalmente ela costuma colar, tá? E aí eu vou passando aí com bastante calma, né? Aí, gente, agora tem que ter muita calma, viu? Porque do jeito que você colar, vai ser colado e é perigoso aí nesse momento. Então, com muita calma, aí você já vai, quando você colocar a folha, você já vai ajustando as linhas para que elas aderem à cola ali, tá bom? Tudo certinho, isso.
E aí depois a gente vai aparar, né? Vocês estão vendo aí lá no fundo a minha base, né? O meu formato de coração. E depois a gente apara esse excesso aí de linhas que estão para fora, não tem problema nenhum. O importante agora aqui é a gente arrumar se todas as linhas estão retas, né? Para que fique certinho na cola aí, tá bom? Então ali do outro lado também tô ajustando, ó, na parte de baixo, do lado, desse lado aí. E vamos indo, vamos passando ali de repente o pente fino que pega todas as linhas, né? Tá bom? E agora a gente vai, depois de secou, ó, aí já secou, vocês estão vendo a minha base por baixo aí, né? Do coração, né? Então agora a gente vai passar a tesoura para acertar todos esses excessos aí, tá bom? Importante que tenha uma tesoura afiada, ó. Depois que secou, ó, tô mostrando pra vocês aí. Fica até um pouquinho pesado e uma estrutura mais dura. É isso mesmo, tá? O importante é essa estrutura mesmo, né? Então, agora a gente vai passar a tesoura aí, a gente vai ajustar primeiro, antes de cortar, né? Pra deixar tudo certinho, tudo ajustado. Pra não ficar parecendo aquela base de baixo, tá? Do tecido. Não ficar parecendo muito, né? Acontece, né? Lembrando que esse tutorial é básico, tá? É pra quem nunca fez uma folha. E aí é prática, gente. Vocês vão fazendo, vocês vão ver que cada vez mais sai bonita a folha. Aí eu tô cortando aí, essa tesoura não tá muito boa, né? Mas eu vou lá, ajusto certinho. O importante é ter uma tesoura bem afiada pra esse momento, tá? Pra fazer esse acabamento, porque é onde vai ficar o formato certinho da sua folha. Se você achar melhor, você pode cortar ao contrário, né? Já em cima da base. Você pode virar essa folha aí, né? A nossa folha que a gente tá cortando e cortar do lado da base onde tá o formato do coração, né? Eu usei dessa forma aí, mas dá pra você facilitar também cortando do outro lado, né? Ó, ela já tá pegando forma, tá vendo? Olha que graça. Claro que eu vou ajustar, né, esse lado aí que tá, precisa cortar ainda, tá? Tem alguma coisa errada aí, eu vou ajustar. Então eu virei, ó, pra vocês verem, olha como ficou o tecido, né, com a cola de silicone. Aí, ó, tá vendo? Aí dá pra ver certinho o formato, tá vendo? Gente, olha só que linda, que graça. Essas folhas em tom terrosos fica lindo também, caramelo, marrom. Nossa, fica graça. Eu usei um impermeabilizante de tecido, fica a seu critério, tá? Gente, tá acabando o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, comente. É muito importante para mim trazer conteúdo, né, para continuar trazendo conteúdos. Eu coloquei uma cavilha aí para deixar um efeito bem bonito. Se você quiser colocar na parede, dá para você colocar, né? Como se fosse um pêndulo, né? Um enfeite. Fica bem bonito. Olha que graça, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você teve alguma dificuldade, ou se você quiser falar para mim o que você fez, tá? Comenta aqui no vídeo. É muito importante eu saber se vocês estão gostando desses conteúdos, tá bom? Obrigado!